Nós estamos em campanha para os 45 mil inscritos e iremos atingir esse objetivo até o final do mês de novembro. Então deixe seu like e juntos nós vamos conseguir bater essa meta, que é uma meta audaciosa, mas eu confio em vocês. E ontem à noite saiu a primeira pesquisa do Ibope para a disputa do segundo turno em São Paulo. Aqui no canal nós seguimos as pesquisas do Ibope e do Datafolha, porque eu considero como sendo os institutos de pesquisas mais confiáveis que nós temos hoje no país. E a diferença do Covas para o Boulos, ela me surpreendeu, porque eu esperava que fosse ser maior. O Covas está com 47% das intenções de votos e o Guilherme Boulos está com 35%. Eu estava imaginando que essa diferença estaria na casa dos 20, mais ou menos. Mas não é uma diferença tão grande assim como eu estava imaginando e é muito possível que o Guilherme Boulos possa reverter, porque existem caminhos que o Guilherme Boulos e a sua campanha podem adotar para reverter esse cenário. É claro que o tempo é muito curto, porque a eleição vai ser daqui 2 semanas, no próximo domingo, dia 29, mas a campanha nem começou ainda na televisão. Então Boulos sim tem tempo de reverter esse cenário que para ele atualmente é um cenário adverso. Claro, é difícil, porque o Bruno Covas ele é o atual prefeito de São Paulo. E nós sabemos que sempre o candidato que possui a máquina pública em suas mãos leva uma vantagem por ter, claro, todo o conhecimento da máquina pública, poder interferir nas políticas. Então há essa vantagem. Quem é o atual prefeito ou o atual presidente ou governador é como se estivesse jogando em casa. E é por conta disso que o Guilherme Boulos e a campanha dele precisam ser muito cuidadosos. Precisa ser uma campanha perfeita para não cair em erros e dar tempo de reverter esse cenário que está se apresentando para o dia 29. Mas, como eu falei, é muito possível. Só que o Boulos precisa ficar atento a algumas armadilhas que o Bruno Covas está colocando para ele no caminho. Uma dessas armadilhas era a fala do radical, que o Boulos é radical, o Boulos é isso, o Boulos é aquilo, autoritário. O Boulos não conseguiu se sair muito bem dessa armadilha do Bruno Covas, mas o próprio Covas percebeu que essa casca de banana que ele jogou para o Boulos poderia ser a casca que iria derrubá-lo. Tanto é que recentemente ele falou: não, nunca chamei o Boulos de radical, nunca falei isso. Claro, porque era uma armadilha que ele estava colocando para si mesmo. Porque o discurso do Boulos para destruir essa fala do radical era simplesmente aceitar e dizer: sim, eu sou radical, porque para resolver os problemas da cidade de São Paulo, nós precisamos ir até os problemas, nós precisamos ver e ir a fundo em cada um deles, e só sendo radical para fazer isso. Quem não é radical não vai aos problemas, não resolve nenhum, e como você, Bruno Covas, não é radical, você não vai resolver esses problemas. Covas percebeu, ele é um jovem astuto, porque não é tão velho assim, então podemos chamá-lo de jovem, ele é um político astuto, então já retirou esse tipo de ataque, porque ele viu que poderia ser um contra-ataque fulminante do Boulos contra ele. E tem a fala do inexperiente. Essa fala do inexperiente, o Boulos de fato precisa tomar muito cuidado, porque a situação em São Paulo é diferente, por exemplo, da situação em Recife. Em Recife, onde o pau está comendo entre os primos, o João Campos e a Marília Reis, nenhum deles é prefeito. Então eles podem ficar no campo genérico das propostas, mas o Boulos não pode. Toda proposta do Boulos tem que mostrar o caminho que ele vai percorrer para chegar a essa proposta. Eu vou construir 4 hospitais. De onde você vai tirar esse recurso do Boulos? Ah, vai acabar essa dívida tal, nós vamos liberar tanto em caixa e aí eu vou conseguir construir esse hospital. Por que o Boulos tem que fazer isso? Porque o atual prefeito é o seu concorrente. Então o Bruno Covas ele conhece os meandros do orçamento, ele conhece cada um dos detalhes e por isso ele pode trazer argumentos muito mais palpáveis, muito mais críveis para as propostas que ele está propondo nos debates e também na sua campanha. Então Boulos precisa de propostas pés no chão, nada de proposta genérica. Proposta genérica é arma para Covas dizer que Boulos é inexperiente, porque o Covas pode simplesmente dizer: olha, viu, você não sabe o que você está falando. O orçamento da prefeitura é assim, 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 assado. Não dá para fazer a sua proposta, mesmo ela sendo boa. Mas você é um sonhador e é claro que isso acaba pesando na sua inexperiência. Então o Boulos tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, acertado o discurso, para quem o Boulos deve direcioná-lo? A própria pesquisa do Ibope mostrou o caminho para Boulos. Porque apenas 50% do eleitorado que está insatisfeito com o Covas vota no Boulos. Então há aí uma quantidade grande de eleitores que o Boulos pode conseguir trazer para perto de si, revertendo o voto
para vencer a eleição. E essa parcela do eleitor, para a sorte do Boulos, é uma parcela mais fácil de ser convencida. Porque, pessoal, na política que nós temos hoje, na política eleitoral, melhor dizendo, que nós temos hoje, um dos elementos que mais ajuda em uma eleição é justamente a raiva, a cólera. O vencedor das eleições é aquele que sabe administrar melhor a cólera. Por quê? Sempre nós tivemos na nossa sociedade exaustores para que a população pudesse despejar a sua raiva, despejar a sua ira. Com o passar do tempo, esses exaustores foram fechando, ou foram ficando mais difíceis, ou foram mudando as suas características. Um desses exaustores era a igreja, hoje não é mais tanto assim. E a política assumiu essa posição de ser um dos exaustores para a raiva, para a cólera da população, para o rancor, o ressentimento. Se vocês duvidam, é só observar a ascensão dessa extrema-direita no mundo. Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, Orbán na Hungria, Salvini na Itália. Todos eles conseguiram gerenciar a cólera da população para serem beneficiados eleitoralmente por ela. Então o Boulos pode conseguir gerenciar ou trazer para si a raiva que as pessoas têm do Bruno Covas ou a insatisfação que as pessoas têm com o Bruno Covas para conseguir os votos necessários para vencer a eleição. E começou a chover aqui na minha residência. Então esse barulho de chuva não é ninguém tomando banho, esse barulho de água não é ninguém tomando banho, é a chuva que está caindo aqui do lado de fora para dar uma amenizada no calor, porque gravar de terno em alguns dias é de fato uma tarefa muito complicada. E onde está o ponto que Boulos tem que ir? E ficou claro nos debates, na periferia. E a campanha do Boulos percebeu isso. E a partir de amanhã, quando começar a campanha na televisão, a estratégia de Boulos vai ser conversar com a periferia. O que o Boulos já tinha que ter feito desde a campanha, desde o debate na CNN. Covas não conhece a periferia como Boulos conhece. Porque por mais que algumas pessoas falem que o Boulos é filho de pai rico, que ele nunca foi da periferia, ele mora na periferia. Ele convive com essas pessoas. E essa convivência do Boulos dá a ele o entendimento e uma proximidade maior. Bolsonaro, ele é o que ele é hoje porque toda a família tem um Bolsonaro. Eu falo que o Bolsonaro ele é o político mais democrático que nós já tivemos porque ele está presente em todos os lugares. Do mais pobre ao mais rico, passando pela classe média, em todos os lugares há uma figura que é igual a Bolsonaro. Você tem na sua família com toda certeza. E ele pode ser um empresário, pode ser aquele que tem um trabalho mais braçal. Nós temos Bolsonaro em todos os lugares. E por isso ele tem força, porque ele tem identificação com a população. E a identificação é um elemento importante no processo decisório do voto. Então, pelo fato do Boulos estar próximo da periferia, ele precisa reforçar esse movimento, ele precisa reforçar essa característica, mostrar que ele tem sensibilidade com o povo, o que falta ou faltaria ao Bruno Covas. E essa é a grande abordagem que a campanha do Boulos precisa ter. Conseguir trazer os insatisfeitos da periferia para o lado dele. E existem muitos insatisfeitos na periferia que não estão votando em Boulos, porque quando nós observamos o primeiro turno das eleições, Covas venceu em todos os distritos de São Paulo. Todas as urnas, Covas venceu. Todas. Então, isso mostra que há um potencial, inclusive nos mais pobres, entre os insatisfeitos que Boulos pode trazer. E ele precisa focar nesse aspecto. Então, resumindo, o que Boulos precisa fazer? Uma campanha impecável, é difícil, mas é possível, haja vista que ele tem Luiz Erundina ao seu lado, que é uma figura política experiente. Ele precisa evitar as armadilhas do Bruno Covas e precisa ditar o ritmo das eleições. Como ele pode fazer isso? Atacando Covas, dizendo que ele não entende os mais pobres. Porque o Boulos ele não pode entrar na retórica do Bruno Covas. Se o Boulos entrar e querer ficar justificando a experiência que ele tem, porque o Covas fala que o Boulos é inexperiente, ele vai perder. O que o Boulos precisa fazer é: eu conheço a periferia, Bruno Covas não conhece, conhece por fotografia. E aí o Bruno Covas vai ter que ficar justificando. E ao ter que justificar os ataques, isso mostra que quem está dando o ritmo, quem está escrevendo a história ou colocando a música
dessa campanha eleitoral, desse segundo turno, é o Boulos. É difícil, sim, claro que é, mas 12% não é impossível. Não é nem um pouco. Vamos ver como que vai ser os próximos dias, como serão os próximos dias. E eu conto com o seu like, o seu comentário e também que você me siga lá no Twitter, @profileooficial.